Olha, com certeza todo mundo já passou por aquela situação de ler uma frase e ficar completamente perdido, né? Mas o que é que acontece por trás dos panos quando a comunicação simplesmente não funciona? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos direto para um enigma clássico. Prestem atenção na frase a seguir. Parece simples, né? Bem, à primeira vista. Mas se a gente parar para pensar, o que ela quer dizer de verdade? É aqui que a gente começa a ver um dos maiores desafios da comunicação. E aí, quem é que tava com a bengala? Foi o rapaz que usou ela como arma ou era a velha que estava segurando a bengala quando foi atingida? Percebe? Isso tem nome. É ambiguidade. Uma falha total de clareza. Pois é, essa confusão toda acontece por causa da tal da ambiguidade, e ela pode estar escondida numa palavrinha só, ou na estrutura da frase inteira. Tá, mas e aí, como é que a gente resolve isso? Simples, voltando para o básico, para o começo de tudo. E o começo de tudo é entender que as palavras, elas têm tipo um poder duplo. Existe o significado literal, aquele de dicionário, e tem também o significado que fica ali, nas entrelinhas. Vamos pegar a palavra cachorro como exemplo. A denotação é o significado literal, né? Mamífero carnívoro. Agora, a conotação, aí a coisa muda. Vira um significado cultural, emocional. Sacar essa diferença, essa dualidade, é o primeiro grande passo para ter uma comunicação que funciona de verdade. Ok, então a gente já entendeu os significados. Agora a gente pode começar a brincar com eles. A nossa língua está cheia de ferramentas super poderosas, sabe? O problema é que, se não tomar cuidado, elas viram armadilhas. Funciona assim. De um lado, a gente tem as ferramentas, tipo as figuras de linguagem, que deixam o texto muito mais rico, mais vivo. Mas do outro lado, vem as armadilhas, como aquela ambiguidade que a gente viu lá no começo, que simplesmente acabam com a clareza. Vamos pensar no paradoxo, por exemplo, a frase torturadores inocentes. Parece que não faz sentido nenhum, né? Impossível. Mas é aí que tá. Ela força a gente a pensar numa ideia bem mais complexa. Tipo, como é que várias ações pequenas, que sozinhas não parecem nada, juntas podem criar um resultado horrível? Isso, minha gente, é o poder de uma figura de linguagem bem usada. Beleza, já temos as palavras, já temos as ferramentas de estilo, mas o que é que liga tudo isso? O que dá a liga? Agora a gente vai entrar naquilo que é tipo a arquitetura invisível de um texto. Primeiro, a coerência. Pensa nela como o sentido geral da coisa, a lógica do texto. É o que faz tudo se encaixar, sabe? Quando a gente lê e pensa, isso faz sentido. Agora, se a coerência é a planta baixa da construção, a coesão são os tijolos, os parafusos. São as palavras que a gente usa para conectar uma frase na outra, uma ideia na outra. E aqui está o pulo do gato. É a coesão que constrói a coerência. Uma coisa leva a outra. E o que são essas ferramentas de coesão? São coisas que a gente usa o tempo todo. Pronomes, conjunções, sinônimos, elas funcionam como se fossem placas de trânsito no texto, sabe? Vão guiando quem lê de um pensamento para o próximo, sem deixar ninguém se perder. Olha só este exemplo. A professora chegou atrasada. Ela quase nunca faz isso. Percebe como o ela amarra tudo? Ele conecta direto com a professora. Se não tivesse essa palavrinha ali, as frases ficariam meio soltas, desconectadas. Isso é o poder da coesão em ação. Muito bem. Chegou a hora da prova de fogo. Vamos pegar tudo isso que a gente viu e colocar em prática na arte de reescrever um texto. É aqui que a mágica acontece e que a gente conserta o que não estava funcionando. E uma das técnicas mais poderosas para isso é uma coisa chamada paralelismo. O que é isso? Basicamente é dar equilíbrio para a frase, criar uma estrutura que seja clara, simétrica, quase como uma música. Vejam essa frase sem paralelismo. Este é um carro possante e que alcança grande velocidade. Tá vendo como soa estranho? A gente tem um adjetivo, possante, misturado com uma oração inteira, que alcança. A estrutura tá torta, desequilibrada, não flui bem. Agora, olha só a mágica do paralelismo. Este é um carro que tem muita força e que pode alcançar grande velocidade. Agora sim, a gente tem duas estruturas parecidas, uma do lado da outra, a frase fica mais elegante, ganha ritmo e, claro, fica infinitamente mais clara. E assim a gente fecha o círculo. A gente começou lá na confusão e chegou até aqui, na clareza.
decodificando algumas das regras secretas de uma comunicação que realmente funciona. Então, se tem uma coisa para levar daqui, é o seguinte: clareza na comunicação não acontece por acaso, não é mágica, é um projeto, é o resultado de escolhas que a gente faz, palavra por palavra, pensando na estrutura e em como as ideias vão se conectar. Quando a gente entende essas ferramentas, a gente ganha o poder de garantir que a nossa mensagem não seja só enviada, mas que ela seja de fato recebida, entendida. E isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que vale a pena fazer toda vez que a gente for escrever ou falar alguma coisa.